Eu sempre gosto de dizer que as atitudes do empresário são as que separam os empresários bem-sucedidos dos mal-sucedidos. Quando a gente fala de ter um negócio que dá lucro, né, que tem dinheiro em caixa, que faz o negócio crescer. É realmente um divisor de águas. A atitude que um tem e o que outro tipo de empresário tem. Então, são atitudes, essas 5, que são desastrosas para tornar uma empresa lucrativa e fazer com que você tenha dinheiro em caixa. Se ele não mudar essas atitudes, ele não vai conseguir ter uma empresa lucrativa. Não vai conseguir ter. Não se iluda que com essas atitudes, se você tiver algumas delas, bota na sua lista ali para você começar a mudar. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para que você tenha mais lucratividade e dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui mais uma vez com o Tederaldo e hoje nós vamos falar sobre as 5 atitudes que impedem o empresário de ter lucro e dinheiro em caixa. Mas, antes da gente começar, como sempre, queria convidar você que está nos assistindo aqui nesse podcast a se inscrever no nosso canal, curtir e comentar o vídeo sobre o bate-papo que vamos ter hoje. Vamos lá, Tederaldo. Hoje nós vamos falar sobre atitude, Eu queria saber de você, as nossas atitudes como empresários são tão importantes assim para ter um negócio lucrativo? Ou não? Eu posso gerir uma empresa do jeito que eu quiser, uma atitude não tão formal dentro da empresa pode atrapalhar? Como que funcionam as atitudes do empresário? Elas têm essa interferência na lucratividade da empresa? Sim, Matheus, elas têm um poder muito grande. Eu sempre gosto de dizer que as atitudes, as nossas atitudes, as atitudes do empresário, que fez sua pergunta, são as que separam os empresários bem-sucedidos dos mal-sucedidos. Quando a gente fala de ter um negócio que dá lucro, que tem dinheiro em caixa, que faz o negócio crescer. É realmente um divisor de águas. A atitude que um tem e o que outro tipo de empresário tem, né? A gente até gravou um podcast que explica mais ou menos isso, como é que... Porque alguns empresários lucram, crescem 3 vezes mais do que os outros. É uma questão de realmente ter atitude. E a atitude também a gente pode pensar dela na vida pessoal, Porque as atitudes que nós temos na nossa vida pessoal, assim como na vida profissional, que vão fazer a diferença entre você, andar para frente e você andar para trás. Você pega pessoas, não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço muitas pessoas assim que têm mania de começar as coisas e não terminam, Começam academia de ginástica, não terminam. Começam um regime, não terminam. Estou falando aqui mais de saúde, mas porque isso é uma coisa muito frequente, Você começa alguma coisa, começa a fazer um curso para você, pensando agora no empresário, para você se desenvolver mais, e aí não termina. Quer dizer, isso é uma atitude que eu diria que não contribui para que você progrida na sua vida, tanto pessoal quanto na vida pessoal, Se a gente voltar para o nosso papo aqui do empresário, quantos empresários eu não conheço, você também não conhece, que levam a empresa meio que no amadorismo, Vão tocando a empresa, vão levando, né? Tendo lucro um dia, não tendo lucro no outro, perde um cliente, não consegue crescer direito, não tem previsibilidade de vendas, ou seja, a empresa é tocada ali meio que, no improviso. Isso não é uma atitude que vai fazer com que você tenha uma empresa realmente lucrativa, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Entendi sim, Tederaldo. Agora eu queria saber de você, o que seria uma atitude, O que seria a atitude dentro de uma empresa, a atitude dentro do meio empresarial, Você pode explicar um pouco para a gente o que seria uma atitude? É somente um jeito da pessoa de ser ou tem mais alguma coisa dentro dessa palavra atitude? Eu acho que você fala de uma maneira correta, é o jeito de ser das pessoas, mas eu gosto de traduzir a atitude como um comportamento mesmo, a forma com que você se comporta, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, empresário, dentro da empresa dele, é que vai construir uma série de atitudes que o empresário tem no dia a dia, sabe? Então, dá um exemplo aqui para ficar isso claro. Tem empresários que a atitude que eles têm com os funcionários, por exemplo, é uma atitude de ao mesmo tempo serem muito firmes, serem muito duros, exigentes, demandarem que os funcionários gerem resultados, mas eles são muito justos, não tratam ninguém diferente, você entende? Eles são corretos na maneira que tratam os funcionários, mas são duros, são justos.
o que eu considero uma atitude correta. Por exemplo, eu próprio sou muito assim nas minhas empresas. Mas você já tem outro tipo de empresário que gosta de passar a mão na cabeça, né, do funcionário, às vezes porque gosta mais de um do que do outro. Às vezes você tem dois funcionários, um tem um desempenho muito melhor do que o outro, mas o que tem um desempenho melhor, às vezes não é uma pessoa tão simpática, o outro tem aquele jeito de, né, de agradar mais. E muitas vezes o empresário tem uma atitude que não seria mais correta, pensando na empresa, né? Que é passar a mão ali na cabeça dos funcionários que eventualmente, sabe, são mais simpáticos, mais agradáveis, enquanto que ele deveria ser justo, né? E tratar eles de maneira igual e, claro, dar mais, mandar embora os que não geram resultados e ficar com aqueles funcionários que geram resultado para a empresa, entendeu? Mas muitas vezes ele tolera do funcionário comportamentos que não são adequados, o funcionário falta e ele deixa por menos. Isso é falta de atitude com os funcionários da empresa. Então, um exemplo, claro, é a maneira como que você se comporta mesmo. Agora, eu percebo algumas pessoas que não querem mudar de atitude, né, dentro do setor comercial, dentro do setor empresarial, como você disse, né? Você acredita que as pessoas podem mudar de atitude? Você acredita que elas mudando de atitude ajuda dentro da empresa? Matheus, eu reconheço que não é fácil mesmo não, a gente mudar as nossas atitudes, né? Você percebe, você imagina você mudar o seu comportamento, muitas vezes você construiu esse comportamento ao longo da sua vida, desde a sua infância, adolescência, né? Às vezes por conta da criação que você teve, os seus pais, os colégios que você frequentou, os amigos que você fez ao longo da vida, e você construiu alguns comportamentos por conta disso. E quando você vai para o mundo empresarial, você, para ter uma empresa lucrativa, como a gente está falando aqui, se você não tem as atitudes, né, corretas, você tem que mudar, porque se você não mudar, você vai estar condenado a ter uma empresa que não vai dar lucro, entendeu? E aí é uma coisa que realmente não é fácil, não. Não estou dizendo para você que. Mas é assim, o empresário precisa mudar, né? Porque se ele já percebeu que a maneira com que ele está conduzindo o negócio hoje, quer dizer, se ele já percebeu que as atitudes que ele está tomando na empresa no dia a dia, a maneira com que ele se comporta, que ele faz, né? Você usou um outro termo, a maneira de ser dele não faz com que a empresa está dando de lucro, dinheiro em caixa, ele vai continuar fazendo isso o resto da vida, né? Não vai, ele precisa mudar, né? E muitas vezes, você sabe o que é que eu percebo? Que o empresário às vezes só muda quando ele está num dilema. Eu estou falando de empresário, mas de novo, né? Vamos pensar na vida pessoal também, vamos lá? Vamos pensar na vida pessoal. Dizem que o ser humano só muda mesmo aqueles comportamentos mais, que a gente chama arraigados, né? Que estão dentro ali da gente, quando a gente se encontra num beco sem saída. É o cara que, por exemplo, come muito doce, come muito carboidrato, adora comer essas coisas, porque isso é bom mesmo, né? A gente vai dizer que é ruim, bolo é ruim, macarrão é ruim, não é ruim, é bom, né? E aí ele só para de comer essas coisas que não fazem bem, em excesso, quando ele fica diabético, por exemplo. Percebe? Aí tem que parar, né? Ou ele para ou ele morre. Eu tenho um amigo que, mesmo sendo diabético, um amigo de infância, e, né, tem a minha idade, tá vivo até hoje, tá bem, mas eu lembro muito bem que ele tinha uma propensão a ter diabetes, ele ficou diabético, e ele mesmo diabético saía para a gente sair para jantar e comia de tudo, macarrão, arroz, até que ele quase, Matheus, quase perdia a visão dos dois olhos, que a diabetes ela ataca mesmo o sistema circulatório, né? E ele ia perder por conta de falta de circulação aqui. Teve que fazer uma cirurgia extremamente complexa, com um especialista, custou uma nota. Foi quando ele começou a mudar, porque você perder a sua visão, né? Então, você está entendendo quando é que a gente às vezes muda, só muda ali na pancada. O empresário, às vezes, quando entra aqui no nosso treinamento do método, o que acontece quando eu converso com ele? Eu pergunto para ele: você está com caixa negativa? Ele falou: estou com caixa muito negativa. E além de estar com caixa negativa, estou devendo horrores aí para o mercado. E aí ele diz: eu só entrei no treinamento agora por conta disso, porque eu já não sabia mais para onde ir. Claro que ele devia ter, né, começado uma formação dessa antes. Mas só quando acorda, como é que a gente diz? A corda está no pescoço, a água está subindo aqui pela cabeça, que você muitas vezes muda as atitudes, né? E o que não é o mais recomendado, tá? Entendi, Otter. Mas além do seu amigo, né, lá
no caso pessoal, né, que comeu de tudo. Tem algum empresário seu algum empresário amigo seu que tenha passado por isso, com a corda no pescoço, já não consegue mais respirar? Teve essa mudança de atitude e conseguiu resolver o problema dele? Tem sim, Matheus, tem um caso de empresário bem característico que é o seguinte, ele, inclusive o que eu vou falar está público, está no canal do YouTube, ele nos concedeu a entrevista, que ele se chama Diogo, ele tem uma loja de baterias, e ele me contou, né, na entrevista que antes de entrar no treinamento, ele ia levando a empresa, sabe? Como a gente falou ali no início, no amadorismo, ganhando o dinheirinho dele, tocando o negócio, sem conseguir ter dinheiro em caixa. Ele me falou que nunca tinha conseguido ter dinheiro em caixa na vida inteira, já tinha empresa há mais de 10 anos, uma loja de baterias, já tinha inclusive aberto uma segunda loja de baterias, uma filial, uma cidade próxima, né? Ele tem empresa em Jaú, que é o interior aqui de São Paulo, e estava tocando a empresa dessa maneira, né? Nunca tinha tido também uma crise financeira muito séria, mas não ganhava dinheiro e trabalhava feito um condenado, não tinha final de semana, domingo, nada. Além de vender as baterias para ele ganhar um dinheirinho a mais, ele fazia todo um serviço de guincho, né, se o carro desse problema e por aí vai. Até que, olha aí o dilema, olha aí a mudança de atitude, porque ele não estava tendo uma atitude correta, né, já à medida que ele estava tocando a empresa meio que no amadorismo. Até que, adivinha o que aconteceu na vida dele? A filha dele nasceu. E quando a filha nasceu, ele disse, opa, agora eu preciso dar mais. Ele é, claro, casado, mas, né? Uma coisa é você ter uma filhinha pequena, e agora ele olhou para a filhinha dele, para o bebezinho dele, e disse, agora eu preciso realmente, como é que diz, me endireitar, né? Quando se pensa na empresa, porque agora eu preciso proteger minha família, preciso dar conforto à minha filha, eu quero que ela estude nas melhores escolas, que ela tenha a melhor vida possível que eu puder dar para ela, né? Tanto de educação quanto de conforto, né, Matheus? E aí ele resolve mudar desse momento em diante, por estar entrando ali num dilema da empresa, e quando ele entra no nosso treinamento do método de gestão 365, e quando ele entra, alguns meses depois, mas é alguns meses mesmo, ele entra numa turma de outubro, e abril, por aí, maio, ele já começa a ter 2 faturamentos brutos no caixa dele. Se ele tinha 0, ele passou a ter em disponibilidade no caixa dele 2 faturamentos brutos, o que é muito, né? Em tão pouco tempo. Eu costumo dizer que meu recorde foram 6 vezes de faturamento bruto. Então, no caso dele, eu considerei um recorde enorme, além dele ter aumentado a lucratividade da empresa em 30%. Ele entrou no método, aprendeu como calcular a lucratividade, custo, margem bruta, margem líquida, e aí ele começa a dar o quê? Uma virada na vida da empresa dele e mudança de atitude completamente. Pra você ter ideia, Matheus, entre outras mudanças de atitude que ele teve na empresa dele, ele mudou, ele me fala, né, que ele trocou 100% dos funcionários dele, 100%. Vamos dizer que ele exagerou, não foi 100%, foi 90%, mas ele praticamente trocou todo mundo. Lembra daquele exemplo que a gente falava, que às vezes você tem funcionário que você convive com ele, mesmo sabendo que ele não tem o desempenho que ele deveria ter? Ele trocou todo mundo depois que ele entrou no treinamento e viu como é que o empresário que atitude o empresário devia ter em relação aos funcionários. Então, uma mudança. Será que se a filha dele não tivesse nascido, ele teria tido essa mudança? Não dá para saber, né? Mas respondendo a tua pergunta aí de um caso de empresário mesmo. Mas agora eu te pergunto, por que esperar, né, esse momento acontecer para mudar? Por que esperar uma filha nascer? Por que esperar entrar no negativo da empresa? Eu vou te falar um exemplo meu, né? Eu casei, vou fazer 1 ano agora em novembro, daqui a uma semana, e eu fico pensando às vezes, poxa, por que que eu não, há um tempo atrás, antes de casar, guardei mais uma verba, guardei mais um dinheiro? Porque querendo ou não, você entra no casamento, fica um pouco apertado. Agora você paga por 2, né? Então a gente passa muito por isso. Por que que antes a gente não separou mais? Mas é isso com a vida, a gente vai vivendo e aprendendo. Claro que a gente tendo algum mentor, tendo algum ensino, algum estudo, a gente não vai passar por isso, né? A gente vai poder virar essa chave, mudar essa atitude antes, né? E diante disso, Teraldo, eu queria saber, né? Acredito que até quem está nos assistindo aqui agora quer saber também, né? Quais são as 5 atitudes que impedem empresários de ter lucros e dinheiro em caixa? Mas antes de você responder, eu queria convidar quem está aqui nos assistindo para poder se inscrever no nosso canal, curtir
e comentar aqui o que o pessoal está achando desse nosso bate-papo de hoje. Mas vai lá, Tedraldo. Fala pra gente aí quais são as 5 atitudes que impedem o empresário de ter lucros e dinheiro em caixa. Vamos lá, vamos falar das 5 atitudes. Inclusive, eu estou com elas aqui anotadas. Se precisar, eu vou lá dar uma olhada. Provavelmente vai precisar. A primeira atitude, gosto de começar sempre por ela, que o empresário tem que mudar, de novo, a gente tem batido muito nessa tecla aqui, né, Matheus? Que é a atitude em relação aos funcionários. Qual é a atitude mais comum que eu percebo do pequeno e médio empresário? Pequeno e médio empresário acontece isso muito. Ele contrata um funcionário e aí, assim, ele quer resultado desse funcionário imediatamente. Ele começa a cobrar, ele começa a reclamar, ele começa a demandar dele, né, uma série de atividades, né, mas ele não treinou esse funcionário, ele não incorporou ele à cultura da empresa, ele não preparou o funcionário adequadamente para que ele assumisse o cargo que ele contratou a pessoa, percebeu? Ele só faz cobrar e reclamar que ninguém quer trabalhar, que ninguém quer nada com a vida, que todo mundo está despreparado, e por aí vai. Ou seja, o empresário ele precisa mudar completamente essa atitude. Eu não estou dizendo que não tem que cobrar, não. A gente até falou disso já, a gente tem que cobrar dos funcionários. Mas você, a sua atitude como empresário, para você ter um negócio lucrativo, quando se fala de funcionário, é estar perto dele, é treinar, é apoiar, é dar suporte, é preparar o funcionário o tempo todo, motivar ele. E se você chegar à conclusão, fazendo tudo isso que eu estou dizendo, né? Vou repetir, tá? Treinar, estar perto dele, acompanhar, dar suporte, ajudar ele a alcançar os objetivos dele, que quando ele alcança os objetivos dele, o funcionário, ele alcança o objetivo de quem? Da empresa, né? E o seu, como empresário. E se você fizer isso tudo e ele não tiver o desempenho que você gostaria, o que é que você tem que fazer? Qual é a atitude que você tem que ter? Você tem que mandar ele embora e trazer outro para a empresa. Porque se você não mandar embora, os outros funcionários vão dizer, esse empresário aí, ele, né? Não leva a sério, tá vendo que o cara aí, esse funcionário não faz as coisas direito, ele, apesar de todo o treinamento, ele não manda a pessoa, né, não contrata alguém para substituir ele, então esse é realmente uma das principais atitudes. Tem uma empresária que é aluna nossa, chama-se Luzinete, né? E ela, inclusive, diz isso. Ela diz que ela fala sobre a multiplicação das vendas. Ela diz que houve uma multiplicação das vendas na empresa dela muito rapidamente. E eu perguntei a ela, ô, Ginete, o que aconteceu para você mudar tão rápido, né? Para sua empresa ter crescido tão rápido? Você entrou no treinamento agora e você bateu as coisas de um mês. Ela já tinha, mais ou menos, ela já tinha aumentado as vendas em 5 vezes. Eu fiquei surpreso, né? E uma das coisas que ela me disse foi essa, mudança de atitude com meus funcionários. Eu só cobrava, eu só reclamava, e aí eu passei né, e tá mais próximo deles, e quando eu fiquei mais próximo deles, eu mandei embora quem não tinha o desempenho adequado. Volta para o Diogo, né? A mudança de atitude junto ali aos funcionários. Então, empresário e empresária que está nos ouvindo, anota isso com letras maiúsculas, tá? Tem a atitude de treinar, motivar e preparar seus funcionários. Segunda atitude que faz o empresário não ter lucro e dinheiro em caixa é que ele diz uma coisa e faz outra. Quantas pessoas você não vê no dia a dia dizendo uma coisa e fazendo outra? Então ele diz assim para o cliente, coisa simples, viu? Coisas assim. Ele diz assim para o cliente, ó, amanhã eu lhe mando aquele produto que não foi hoje, era para ter ido hoje, viu? Mas não foi, porque não deu tempo de sair daqui, mas amanhã eu lhe mando. Aí não manda, não liga para o cliente, aí o cliente liga para ele. Diz, oh, me desculpe, eu esqueci. Até digo para os meus alunos, palavra proibida, e esqueci, essa palavra é proibida. Você entende? Ele diz uma coisa e ele faz outra. Ele diz para um funcionário, ó, mês que vem, nem se preocupe, viu? Porque se você tiver o desempenho que você está tendo aqui, se você fizer essas entregas todas, eu vou conversar com você sobre aumento de remuneração. Aí, você quer que acontece? No mês que vem, ele não fala nada com o funcionário. O cara fica danado da vida. Às vezes, nem ele fica constrangido de falar com o chefe, né, que é o dono da empresa, e fica quieto, vai embora, muitas vezes chateado, e muitas outras coisas que você fala e não faz. E quando você faz isso, você fala, por exemplo, que vai pagar seu fornecedor em dia e não paga. Quantos empresários não pagam os fornecedores em dia? Quantos? São muitos, sabe? E aí o fornecedor depois não quer mais vender para ele. E ele fica danado que o fornecedor não quer vender mais para ele. Quando você fala uma coisa e faz outra, você é visto como uma pessoa pouco confiável.
será que esse cara aí vai fazer o que ele está dizendo mesmo? Eu não sei, né? Isso vale para quem? Para cliente, para funcionário e para fornecedor. Vale para o mundo todo, né? Mas esses três aqui, ó, são a chave, né, da lucratividade da empresa: cliente, funcionário e fornecedores. E que são as pessoas com as quais você, dono da empresa, está mais próximo no dia a dia. Então, tem que, ó, falou uma coisa, faça, é melhor você ficar calado. Se você, né, não tem certeza se você vai conseguir cumprir aquela promessa, fica calado e não fica falando aquilo que você não é capaz de fazer. Terceira atitude que atrapalha a empresa de ser lucrativa, né? Atrapalha não, impede, é quando o empresário não exerce o controle financeiro da empresa, ele não faz o controle financeiro da empresa. Geraldo, o que é controle financeiro da empresa? Matheus, ele não faz o básico. Você, empresário e empresária, ouça bem, não faz o básico, ele não sabe, não resiste à entrada e à saída de dinheiro da empresa, ele mistura a conta da pessoa física com jurídica, ele não sabe se a empresa como um todo está dando lucro. Aí ele pega lá um produto que ele vende essa caneta, aí ele compra essa caneta por 10 e cobra 100. Né? Então ele acha que está ganhando dinheiro, porque está cobrando 10 vezes mais. Mas não sei se ele está ganhando dinheiro, porque ele precisa fazer um cálculo correto da lucratividade da empresa como um todo. Ou seja, ele não controla as finanças, fica focado em outras coisas, sabe? Ou seja, isso não é atitude, né? Que você pode, como dono do negócio, se você não controla o dinheiro da sua empresa, você está controlando o quê? Nada, né? Ah, mas eu não gosto de fazer isso, eu prefiro vender, eu não sou bom com números, um monte de desculpa que o empresário fica inventando, mas o que importa é a falta de atitude. Ele não exercer o controle financeiro como ele deveria, tá? Vou falar estamos na quarta, né? Vamos falar na quarta atitude que para mim é uma das mais desastrosas possível quando se fala de tornar uma empresa lucrativa. O empresário não vende de forma ativa, ele só vende de forma passiva. O que é vender de forma passiva? Fica aqui no meu birô, ó. Aqui, ó, tô aqui, ó, esperando que alguém me ligue para comprar de mim. Alguém vai ligar, ó, Tadarão, eu quero comprar de você a caneta que você vende. Então ele fica ali o dia todo, sabe? Achando que a empresa dele é a melhor empresa do mundo, o produto dele é o melhor produto do mundo, e por isso as pessoas vão bater na porta dele para comprar. E se elas não baterem, como é que você vai botar dinheiro para dentro da empresa? Não vai botar dinheiro, né? Porque você não tem atitude de cair em campo para você trazer os clientes para dentro da sua empresa, para estabelecer um projeto de marketing digital, né? Para atrair os clientes que são bons para você, não um cliente que é ruim. Falta de quê? Matheus, adivinha? De atitude, de comportamento. Ah, eu não tenho tempo para vender. Que não tem tempo para vender. Se você não tiver tempo para vender, como é que você vai garantir que entra dinheiro novo na empresa? Não, não vai, né? É terrível essa falta de atitude, né, quando a gente está aí pensando em vendas. E eu diria que uma última, talvez resuma um pouco isso tudo, mas se bem que ela tem uma vida própria, que é a falta de atitude do empresário em reassumir o comando da empresa. Ele não assume o comando da empresa, ele fica preso no operacional, fica ali fazendo as atividades mais de produção do negócio, tudo aquilo que tem a ver com a operação da empresa, sendo o melhor funcionário que a empresa tem. Sabe aquele cara que é o melhor funcionário que a empresa tem? Funcionário perfeito, mas ele não é o melhor funcionário que a empresa tem, ele é o dono da empresa, né? E ele não pode ficar envolvido na operação e não assumir a gestão do negócio, o comando da empresa. Se ele não assumir a gestão, a empresa ela não vai conseguir se tornar lucrativa, né? Nós falamos isso aqui em todos, né, Matheus? Em todos os conteúdos, em todos os podcasts. Então, essa é uma atitude também que ela é desastrosa, né? Ele não se prepara, não se capacita. Além de ficar preso no operacional, ele não se prepara para assumir o comando da empresa como um todo. Então, são atitudes, essas 5, que são desastrosas para tornar uma empresa lucrativa e fazer com que você tenha dinheiro em caixa. Interessante, Geraldo. São realmente dicas valiosas, né, para que quem realmente quer crescer, ter lucro e mais dinheiro em caixa tem que seguir. Mas de fato, né, para ter lucros, né, é necessário mudar todas essas atitudes ou não? É só uma passagem geral que a gente está vendo aqui, são só
Exemplos não, tem que mudar a atitude e acabou, ponto final. Mudando vai ter dinheiro, não mudando não vai ter mais dinheiro. Ah, Matheus, eu não tenho nenhuma dúvida disso, não. Que ele. Eu vou lhe dizer uma coisa pior, viu? Não adianta ele mudar um ou duas, não. Ele tem que mudar as cinco. Cada uma de uma vez, com calma, com paciência, com persistência, mas ele tem que mudar todas elas. Ele tem que, né, mudar a forma com que ele lida com os colaboradores, ele tem que parar de falar uma coisa e fazer outra. Ele tem que assumir o comando da empresa, ele tem que vender de forma ativa, ele tem que controlar o dinheiro da empresa dele, fazer o controle financeiro. Aí eu pergunto para você, tem alguma coisa dessa que ele possa abrir mão para ter uma empresa lucrativa? Porque eu acho que não, né? Ele tem que fazer tudo isso aí. Essa é a minha visão, né? Me diga o que é que você acha. Não, realmente, se não mudar, Federaldo, não tem jeito, né? A gente vai continuar na mesmice, batendo ali na mesma na tecla, na mesma roda, né? E uma das atitudes, assim como o exemplo que eu dei lá atrás, falando do pré-casamento, de ter guardado mais verba, uma das atitudes que eu mudei foi pegar uma verba, separar um certo valor e guardar por mês para certas situações, né? Tomara que não aconteça, que eu não vá precisar, mas eu tenho, se precisar ter uma reserva ali, entendeu? Então é uma mudança de atitude que eu acredito que vai funcionar para minha vida, assim como essas que você aqui passou para a gente, vai mudar, o empresário tendo essa mudança vai mudar a vida deles, entendeu? Então, com relação a isso, eu quero te perguntar, e se não mudar essas atitudes, o que acontece com o nosso empresário aqui que está nos escutando? Bom, Matheus, legal. Primeiro é bom saber que você já criou uma atitude nova aí, é essencial, né? Estamos falando de uma mudança de atitude em relação à parte financeira, né? Da sua vida pessoal e da sua empresa também. Se ele não mudar essas atitudes, é como eu falei aqui, ele não vai conseguir ter uma empresa lucrativa, não vai conseguir ter. Não se iluda que com essas atitudes, se você tiver algumas delas, bota na sua lista ali para você começar a mudar. Segunda coisa é que o que vai acontecer também de muito ruim é que os seus funcionários vão lhe copiar, porque é isso que acontece no dia a dia. Os nossos colaboradores copiam as nossas atitudes, assim como os nossos filhos tendem a copiar as nossas atitudes, nosso comportamento como pai e mãe. Os nossos funcionários também vão copiar os nossos comportamentos como donos da empresa. Então, se você chega atrasado, por exemplo, só dando um exemplo, se você diz assim para todo mundo, olha aqui, pessoal, aqui é para chegar no horário, viu? O horário aqui na empresa é 8 horas, viu? Não é para chegar às 8h05, não. Aí você chega todo dia 9 horas, 8h30, 10. Tem dia que você chega às 7h30, mas você chega o dia, horário que você quiser. Ora, você está estabelecendo uma regra e fazendo outra, né? Então, estou dando um exemplo aqui muito claro, entendeu? O que é que seus funcionários vão fazer? Adivinha? Eles vão começar a chegar atrasados também, porque estão vendo que você, né? Você fala que não é para mentir para o cliente. Olha, aqui não é para mentir para cliente, viu? Proibido mentir para cliente. Aí tem um funcionário na sua frente, na mesa, ele sabe que você atrasou a entrega para o seu cliente porque o produto quebrou, o produto estava com defeito. Aí você diz para o cliente, olha, a gente atrasou sua entrega porque o meu fornecedor atrasou. A culpa não foi minha, não, foi do meu fornecedor, né? O funcionário está ali na sua frente, ouvindo você falar aquilo. O que que ele vai fazer? Adivinha? Vai mentir também para o cliente. O que que ele vai fazer diferente do dono? Então, os funcionários vão lhe copiar. E aí, Matheus, vamos pensar aqui juntos, se era um desastre, porque você já fazia as coisas erradas, agora, se isso irradia, né, para os seus funcionários, é um desastre multiplicado por, né, não sei quantas vezes. Mas agora me tira uma dúvida aqui, Tederaldo, com relação ao horário, né? Vamos supor que eu tenho uma regra na minha empresa, os funcionários chegarem em 8h30. Mas eu sou o dono da empresa, eu tenho a obrigação também de chegar no horário que eu estimulei para os funcionários? Não, né? Por que você acha que eu deveria chegar nesse horário? Eu sei que é um exemplo, claro, para os funcionários, mas como dono da empresa eu não tenho essa liberdade de chegar a hora que eu quiser, ou não, eu tenho que dar sempre esse exemplo. Me explica um pouquinho sobre isso, por favor. Veja só, eu gosto muito assim, se o horário da empresa é às 8 horas, eu gosto de chegar na minha empresa às 15 para as 8. Eu gosto de estabelecer um padrão mais elevado do que aquilo que eu peço dos meus colaboradores. Mas, por acaso, se você tiver uma função como dono da empresa, em que você não precisa chegar às 8 horas, vamos imaginar um caso como esse. Vamos imaginar um caso em que você dedica as suas manhãs a visitar os clientes. Ao invés de ir para a empresa, você vai visitar os clientes, você vai visitar fornecedores, você vai fazer um trabalho mais externo à empresa.
Ou seja, você não chega na empresa nesse horário porque você está fazendo outras coisas, né? Isso precisa ficar claro ali para os funcionários, entende? Que você tem outras ocupações que são estratégicas para o seu negócio e por essa razão você não vai chegar na empresa às 8 horas da manhã, mas o horário de atendimento aos clientes é às 8 horas da manhã. Eventualmente, talvez você precise até ter ali alguém que seja uma espécie de líder, né? Que vai, que vai fazer essa coisa acontecer. Senão tem uma tendência das pessoas, como você não vai chegar, as pessoas não chegarem também. E se por acaso, na sua pergunta, eu vou colocar uma outra explicação que é muito importante. Quando eu digo para você que eu vou chegar, se o horário é 8 horas, eu digo que vou chegar às 7h30, não necessariamente eu vou chegar para atuar com atividades operacionais. Eu vou chegar, vamos imaginar que eu saí da operação, agora eu sou administrador do negócio, eu vou chegar mais cedo com olhar de administrador para fazer atividade de gestão e não necessariamente atividade de operação. Quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra, não, sabe? Mas essa mensagem ela precisa ser muito, muito clara, senão as pessoas vão achar que você, por ser dono da empresa, você faz o que você quer. E as coisas não funcionam dessa maneira. Não sei se ficou claro para você, Matheus. Com certeza ficou claro, né? Também a questão daquilo que a gente estava falando, de dar o exemplo, né? Dar o exemplo. Se a gente quer uma coisa, a gente também tem que dar o exemplo e agir com a tal atitude que a gente quer que seja feita dentro da empresa, né? E outra, Aderaldo, qual é a coisa mais importante, né, a fazer para mudar as atitudes, né? O que o empresário tem que fazer para mudar a atitude dele ali dentro da empresa? Bom, eu vou pegar o que você acabou de falar, né? Porque era exatamente o que você acabou de falar. O que a gente precisa fazer para mudar as nossas atitudes é seguir pessoas que têm atitudes positivas para tornar a empresa mais lucrativa. Falando de empresário, e se a gente estiver falando da vida pessoal, seguir pessoas que têm atitudes boas, não pessoas que têm atitudes negativas. Essa, Matheus, eu diria que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Se una, faça parte de uma comunidade. A gente não tem uma comunidade aqui, né, dos alunos, e essa comunidade, o que é que ela tem de positivo? É porque todo mundo estuda o método, todo mundo trabalha em cima de uma coisa só, que é o método, aprender um método que vai tornar a empresa mais lucrativa. Então, as pessoas, elas vão, ao longo do tempo, mudando, polindo, né? Vamos chamar essa palavra polindo, vão mudando atitudes que não contribuem para que a empresa se torne lucrativa e vão desenvolvendo habilidades, atitudes, né? E habilidades que contribuem para que a empresa se torne mais lucrativa. Então, ó, fique colado ali, ó, com as pessoas que têm atitudes que você já percebeu que elas vão caminhar para frente e fuja, ó, das pessoas que têm atitudes negativas, sabe? Não tem gente que tem atitude negativa que tá assim, não, isso é besteira, mentir para o cliente, eu minto toda hora para o cliente. Fuja desse cara, fuja desse empresário, se une com pessoas mais éticas, corretas, que ganham dinheiro, que estão dando lucro, e por aí vai, né? Falando sobre a questão de colar em pessoas, né, que deem atitude, que deem exemplo, né? Eu faço muito isso, eu gosto de colar com pessoas que querendo ou não, tem algum significado para mim, né? Por exemplo, você é um desses exemplos, eu sempre vejo os postagens, entre algumas lives, vejo que você também tem algumas atitudes interessantes que podem cooperar para o meu negócio também. Tem outras pessoas também que eu estou perto também que cooperam muito com o meu crescimento, pessoas que eu já trabalhei também, estão sempre ali em questão de desenvolvimento, até na área que eu trabalho, na minha empresa com relação à edição, né? Tem algumas coisas que a gente estuda e segue, que ajudam, eles dão exemplos, né? São exemplos que eles fazem na vida deles, que a gente quer copiar porque são bons, que vão nos ajudar no crescimento da minha pequena empresa, né? E outro, Aderaldo, né? Eu queria ouvir de você o que impede, né, os empresários de mudarem as atitudes deles, né? Qual o erro que eles mais cometem quando eles tentam ter essa virada de chave, essa mudança de atitude deles? Conta pra gente aí. Matheus, a maior de todos é a resistência mesmo, é não querer mudar, sabe? Ele, às vezes, você entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você não conhece, né? Pessoas que entram pelo ouvido e saem pelo outro. Você fala e ele parece que ignora. E tem um exemplo claro, clássico sobre isso, você sabe qual é? Quando eu digo assim para o empresário, você tem que separar as contas da pessoa física e jurídica. Aí ele muitas vezes não separa, deixa tudo misturado, porque é cômodo. Eu digo para ele também, você não pode sacar da empresa mais do que do que ela é capaz de lhe pagar, porque se você fizer isso, ela vai continuar sem dar lucro e sem ter dinheiro em caixa. E aí ele não muda essa atitude de
sabe? De ter um controle financeiro mais adequado. Mas eu acho que, se eu puder resumir para você, é isso mesmo, é resistência para mudar. Não querer mudar. A mudança tem que vir de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro, tem de dentro para fora. Quando a gente tem essa resistência, né, de sair da nossa zona de conforto, né, de querer mudar, aprender, uma coisa que a gente já está vendo que está funcionando com outras pessoas, realmente não é bom para a gente. Mas quando a gente decide mudar a atitude, ter essa virada, essa mudança, sair da nossa zona de conforto, realmente ver que a coisa funciona e depois a gente vê que valeu a pena, né, essa mudança na nossa vida. Mas eu queria ouvir queria saber se você tem algum aluno do método, né? Além do Diogo, que tem lá a história dele com relação à loja de baterias, a gente até citou ele em outro podcast também. Queria saber se nesse quesito mudar a atitude, tem algum aluno do método que mudou a atitude e ajudou o negócio dele a crescer, a ter mais lucratividade? Matheus, a gente quando o aluno entra aqui no método, aliás, antes até dele entrar, né, quando eu estou ali fazendo um lançamento de um treinamento novo, né, de uma turma nova, estamos ali no que a gente chama as aulas de aquecimento, ali mesmo. Eu já começo a dizer para os empresários que existem três palavras proibidas. E a intenção de dizer que existem três palavras proibidas é para que eles já comecem a ter uma mudança de atitude. Então eu digo para eles que é proibido falar que é impossível, eu falo para eles que é proibido falar vou tentar, e eu falo para eles que é proibido falar esqueci. Por que isso? Porque, né, qual é a nossa atitude diante da vida, diante dos desafios, diante da empresa? Qual é a nossa atitude? É dizer, ah, não, isso aí é impossível, Everaldo, você está me dizendo que eu vou triplicar minhas vendas? Eu passei a vida toda desse jeito, você está me falando isso é impossível de fazer. Então, ou ele diz assim, eu falo para ele, olha, você vai precisar realmente agora treinar seus colaboradores bem, viu? Ele vai falar, tá bom, vou tentar. Tentar não, né? Você tem que fazer isso, senão você não consegue ter uma empresa lucrativa. Ou ele marca um compromisso, às vezes comigo, para se encontrar comigo, para bater um papo sobre um determinado assunto, aí ele não vai para o compromisso. Ó, veja que coisa grave. Ele diz assim, ih, eu esqueci. Eu falei, mas imaginou se você tivesse esquecido do seu maior cliente, ele cancelasse o contrato com você? Então, tudo isso e quantas vezes isso acontece? Tudo isso é mudança de atitude. A gente começa por aí, tá? E aí eu vou pegando mais no pé dos alunos, no sentido de, né, de ajudá-los a mudar as atitudes. E aí tem vários casos, várias situações. A gente já falou bem sobre a história de Diogo, né? Eu vou então aqui, não vou me alongar, mas tem um caso muito característico de uma empresária chamada Nivalda, né, que hoje em dia é um sucesso no método, e a gente fala também dela aqui várias vezes, porque são o que a gente chama os alunos que têm um desempenho realmente muito elevado, né? E ela, desde que entrou no treinamento, ela me dizia assim, ô Tederaldo, eu não consigo aprender isso, eu não consigo entender isso, eu sou devagar. Ela dizia muito, eu sou devagar, eu sou lenta, sabe, eu tenho dificuldade para entender. Aí eu falava para ela, Nivalda, para de falar isso, para de você dizer que você é lenta, que você não consegue, que você não tem tempo para estudar, entendeu? E aí você começa a dizer o contrário, eu vou estudar, eu vou conseguir, eu vou aprender. Bom, coincidência ou não, ela bateu todo o recorde histórico dela de vendas depois que ela entrou no treinamento. Da história toda da empresa dela, de 10 anos de empresa, ela depois que entrou, ela bateu o recorde de vendas. É coincidência isso? É só a técnica do método ou é uma mudança mesmo de atitude, entendeu? De dizer, vou aprender isso aqui, vou dominar e vou mudar a minha vida, né? Pela primeira vez na vida, ela está fazendo o que você faz. Você falou que você faz, você, Matheus, começando a construir uma reserva, né, de capital. Ora, se eu tivesse falado isso para ela lá no começo, ela ia dizer, ô, Taveraldo, você não entendeu direito ainda como é que minha empresa não. Isso é impossível, entendeu, Matheus? Então, a coisa começa aqui, ó. As atitudes começam a mudar aqui, depois elas vão mudando o nosso comportamento. O que faz a gente travar, o que faz a gente bloquear somos nós mesmos, né? Nossa mente. Então, se a gente fala que não, a gente não pode, não, a gente não consegue, cara, a gente não vai conseguir. A gente tem que lutar contra a nossa mente e ir. Um exemplo disso, a semana passada eu tive que abrir uma aula aí grande
eu ir na frente das câmeras, uma coisa que eu só fico nos bastidores que eu faço. Eu falei, caraca, eu preciso abrir essa aula que não tem ninguém para fazer. Eu fui lá, peguei e fiz. Sim, venci mesmo a vergonha da câmera, parece que não, mas eu sou um pouco um cara tímido, né? Mas foi muito bom e, tipo assim, deu vontade de fazer mais. Então é aquilo, né? A gente tem que mudar a nossa atitude e pegar e fazer, entendeu? E diante disso, apoderado, eu queria saber, né? O que muda na vida de um empresário quando ele muda as atitudes dele, tem essa mudança, ele vira essa chave no jogo da vida dele, pessoal, empresarial, né? O que ele experimenta? O que você pode explicar para a gente sobre isso aí? Veja, quando Matheus, você substitui atitudes que são negativas, como algumas que a gente falou aqui relacionadas à saúde, a bem-estar, a seu desenvolvimento pessoal, né? E, de novo, ao empresário, né? Não só na vida pessoal, mas na vida profissional, por atitudes que são positivas, que elas vão fazer bem para você como pessoa e vão fazer bem para a sua empresa. Imagine o quanto isso é, primeiro, gratificante, né? Do seu ponto de vista de satisfação pessoal mesmo, né? De autorrealização, como também vão fazer com que você seja mais bem reconhecido no mercado como um empresário bem-sucedido, uma pessoa também correta, né? Que está preocupada em ajudar os outros. Então, você está entendendo? Então, é uma mudança assim, que transforma a sua vida pessoal, como transforma também a sua vida como empresário. Eu me considero uma pessoa melhor hoje como empresário e como pessoa do que quando eu era, por exemplo, quando eu era mais jovem, porque eu fui pulindo, né, ao longo do tempo, né, questões da minha vida pessoal e também questões da minha vida empresarial, como essas que a gente falou aqui hoje. Fui mudando atitudes que eu tinha também negativas e fui melhorando a minha saúde física, a minha saúde, né, mental, minha saúde espiritual, se a gente pode chamar assim. E essa empresa que eu tenho hoje, ela é muito melhor do que a empresa que eu tinha, a minha primeira empresa, melhor em todos os sentidos, lucratividade, satisfação, desempenho, os funcionários, e por aí vai, né? Então, é isso, né? É muito gratificante. Muito bom saber, né, que realmente, de fato, quando a gente tem uma mudança de atitude, a gente tem uma mudança de mente, né? Uma mudança de atitude não só na vida pessoal, mas na nossa vida empresarial. A gente ajuda a construir uma empresa mais sólida, mais firme, com mais lucratividade, ajudando também nossos funcionários a se tornarem pessoas melhores, né? Mais os colaboradores melhores e, de fato, com isso aproveitando mais os lucros que vem entrando na nossa empresa através disso, né? E com isso a gente finaliza nosso podcast de hoje, nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Curtam, compartilhem e ajudem seus amigos empresários que precisam ter uma mudança de atitude. E digam para eles, assiste esse podcast, tenha a mudança de atitude, mude a atitude de vocês e com certeza vocês vão ter mais lucros para aproveitar a vida com mais tranquilidade, tá bom? E eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.